Olá, amigos. Atendendo a vários pedidos, eu decidi gravar este vídeo para passar para vocês as minhas impressões, minha análise de cenário sobre este momento que nós estamos vivendo agora em relação à pandemia do coronavírus. Antes de tudo, é importante esclarecer que eu estou fazendo esse vídeo de maneira pessoal, com minha análise pessoal, né? Não é uma impressão da Associação Comercial Industrial de Campo Grande, que às vezes eu gravo muitos vídeos e lives até para a associação. Então, essa é uma posição pessoal minha, ok? Não é um posicionamento da entidade, tá? Eu vou passar minhas impressões e minha análise de cenário de tudo que eu tenho acompanhado no decorrer desses dias, junto às autoridades, tanto aqui na nossa cidade, no nosso estado, quanto também, né, no governo federal, através das instituições que eu participo, tá? Muita gente estava criticando, né, o pronunciamento do nosso presidente Bolsonaro ontem, o pronunciamento oficial dele. Mas se a gente começar a observar, né, se a gente fizer uma análise de cenário mais ampla, ele vem numa convergência, né, ele vem ao encontro daquilo tudo que já estava sendo falado nos pronunciamentos anteriores, no período da manhã, do ministro Mandetta e do ministro Tarcísio, né? O governo federal começou a adotar uma medida um pouco mais diferente em relação ao tratamento da pandemia, porque é preciso cautela, é preciso muito cuidado neste momento, né? Também ele vem na mesma linha do posicionamento do Trump nos Estados Unidos. E antes de fazer o pronunciamento, o presidente Bolsonaro conversou com o mandatário chinês, né? Então, tem informações disponíveis, né? Eles têm muitas informações que às vezes não são colocadas ao público, ok? Vamos deixar de lado essas preferências políticas, né? Muita gente até me falou, olha, mas eu não gosto muito dele, né? O jeito que ele fala, o jeito que ele faz as coisas, né? O que acontece? A questão da pandemia, o que a gente tem que evitar, né? A curva acentuada do contágio, né? Por óbvio que a maioria da população vai pegar o coronavírus, né? E a gente vai adquirir imunidade. Então 60, 70% da população vai, num determinado período, adquirir o coronavírus e se tornar imune a ele, né? O que tem que acontecer nesse período? A gente tem que fazer aquele achatamento da curva de contágio, que a gente já falou em várias oportunidades, para que o limite dela esteja abaixo, o limite daqueles casos mais complicados esteja abaixo da nossa capacidade de atendimento de leitos de UTI, por exemplo. Nessas primeiras semanas, nesse período, né, que foi feito, inclusive, algumas medidas mais drásticas, o governo federal, junto com a prefeitura, junto com os estados, conseguiu já desenvolver novas medidas para enfrentamento da crise nesse déficit que nós temos de leitos de UTI, por exemplo, para atender os casos mais graves, né, para proteger os mais idosos, quem está no grupo de risco. Inclusive, Campo Grande foi a primeira capital que criou um centro de atendimento especializado para o coronavírus, né? A gente observou também em várias cidades, em todas as capitais e as grandes cidades, o governo federal, através do Exército, já está montando os hospitais de campanha para poder fazer o enfrentamento a essa crise, né? O que a gente precisava nesse período inicial? Conter o avanço do contágio, a necessidade de leitos de UTI para evitar o colapso do sistema de saúde, né? Principalmente o sistema público, mas o sistema de saúde geral, inclusive os particulares, tá? Então, nesse período, foram feitos decretos de emergência, decreto de estado de calamidade, para que houvesse disponibilidade de recursos públicos e recursos humanos para poder fazer o enfrentamento dessa crise. Ora, feito o planejamento estratégico deste primeiro momento, preparando todo o sistema para atender, não há necessidade e não há nenhum tipo de algo que justifique você manter uma situação de paralisação total da economia. Muito mais grave, tá, que o colapso do sistema de saúde é o colapso econômico, né? Em várias cidades, graças a Deus, não é o caso de Campo Grande, mas a gente acompanhou isso no Brasil inteiro. Eu tive reuniões com advogados do Brasil inteiro, com empresários, com líderes empresariais do Brasil todo, tá certo? Em algumas cidades ficou caótico, o prefeito parou tudo, não colocou serviço essencial, fechou farmácia, fechou posto de combustível, né? Então você cria uma crise de desabastecimento. Chegaram ao ponto de impedir uma empresa de
de fabricação de oxigênio, de produzir e entregar os seus produtos. Você imagina, o que a gente precisa são de respiradores, como que você não vai ter o oxigênio à disposição do próprio sistema de saúde, né? Então, cometeram os excessos, alguns governadores chegaram a fechar rodovias, graças a Deus não é o nosso caso aqui em Mato Grosso do Sul, né? Todo mundo também sentiu uma certa ausência do governo do estado, mas pelo menos ele não atrapalhou como algumas outras situações que a gente viu, né? Que medidas foram feitas e acabaram atrapalhando tudo. Então, assim, para mim, né, essa questão da convulsão social que pode ser causada, tá, pelo colapso do sistema econômico, que é muito pior do que o colapso do sistema de saúde, ela precisa ser evitada, né? Então, o pronunciamento do presidente veio nesse sentido, não foi uma coisa feita do improviso, não foi isso, o discurso foi combinado, foi conversado com os ministros, ele já tem posse de várias informações que chegaram para que esse pronunciamento chegasse nesse momento, tá ok? Então, você pode observar, né? O número de demissões aumentou sobremaneira, eles têm essas informações, né? São milhares de pessoas que já foram demitidas. E isso, numa situação de pânico, de histeria coletiva, você imagina o que é um pai de família não ter sequer a certeza de que vai receber o salário, né? Ou empresários também não ter sequer a certeza de que vão ter faturamento para pagar suas contas ou manter suas próprias famílias. O que tem muita gente preocupada nesse sentido. O que a gente precisa passar para o empresariado? Muita calma, muita serenidade. Isso vai passar. As empresas vão poder voltar a operar e abrir nos próximos dias, nas próximas semanas. Isso não vai se estender por muito tempo. Porque o que acontece se a população de repente se vê desempregada e não recebe nem o salário do mês, né? Situação de desespero, essa questão do pânico. Aí você vai ter saques em supermercados, saques em empresas, uma situação de convulsão social incontrolável, ok? Então a gente precisa fazer tudo isso que está sendo feito para manter a ordem pública e ao mesmo tempo fazer o enfrentamento da crise. O que vai acontecer do meu ponto de vista nos próximos dias? A gente vai ver um arrefecimento das medidas mais drásticas, ok? Com planos de contingência, a gente vai conversar inclusive com o nosso prefeito, que tem sido muito sensível a todas as reivindicações do setor empresarial de maneira geral, né? E também medidas verticais, medidas mais pontuais. Não vai ser essa vedação geral para tudo, né? Horizontalmente. Cada vez mais a gente vai colocar medidas que vão realmente atacar o problema e as pessoas que estão em situação de risco, tá? E as pessoas que forem contagiadas, né? Então é extremamente importante, por exemplo, vai fechar a rodoviária, vai fechar o aeroporto, bom, aos poucos a gente vai ter que reabrir, né? Para chegar aos campograndenses que estão fora da cidade e eles sejam testados, verificados, colocados em quarentena até que a gente tenha uma certeza de que não há contaminação, ou se houver contaminação, que se trate a doença. Também acho que nos próximos dias a gente vai ter, eu tenho uma intuição, já me falando desde semana passada, que isso não vai durar muito tempo, porque a gente vai ter provavelmente alguma coisa que seja mais efetiva na situação da cura da doença e talvez até uma vacina, né? Então vamos manter a calma e a serenidade, tá? E vamos entender o que as lideranças, né, do nosso país, quem tem poder de decisão, eles estão tomando em relação à proteção da nossa sociedade, da nossa comunidade. A gente sempre está ajudando naquilo que é possível, né? Mas a gente precisa da colaboração de todos. Vejam, semana passada teve uma corrida desenfreada nos supermercados, hoje está tranquilo, né? Será que precisava tudo aquilo? As pessoas estavam ali em supermercados superlotados se colocando em uma posição de contágio, né? Na semana passada também qualquer espirro, qualquer tipo de sintoma já procurava o posto de saúde ou outro lugar que tem alta probabilidade de contágio. Hoje não. Fica em casa, somente se tiver uma situação mais crítica, procure o posto de saúde, as autoridades para poder ser atendido e testado, tá? Essa é a dica, então essa é a análise que a gente faz desse cenário neste momento, tá ok? Mas reforço mais uma vez, essa é uma opinião pessoal minha, tá? Não é da entidade, não é da associação comercial, até porque assim é extraoficial, né? E a entidade ela sempre toma muito cuidado para se manifestar em cima daquilo que já está publicado como norma, né? Se tem um decreto, se tem alguma medida provisória, aí sim a entidade se manifesta como tem que ser, né? Ela atua de uma forma muito institucional. Como são impressões pessoais, mas teve muita gente me pedindo, eu decidi gravar esse vídeo para vocês. Qualquer dúvida, pode continuar me perguntando, a gente vai respondendo, ok? Muito obrigado!